Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje, nesta aula, discutir os modelos de sistemas rotacionais. Basicamente, um sistema rotacional é um sistema em que, quando imposto uma força externa, ele sofre uma rotação em torno do eixo, ok? Bons estudos para vocês. Bom, exemplo, nós temos esse modelo. Neste modelo, então, nós temos 3 rotações e a partir da análise do comportamento dessas rotações, nós obtemos a função de transferência, os parâmetros para obtenção da função de transferência que representa o sistema. Quais são esses parâmetros? Num sistema qualquer, nós temos momento de inércia, coeficiente elástico e coeficiente de atrito viscoso. O coeficiente elástico é relativo ao que nós tratamos por mola, que é basicamente a reação mecânica elástica de um determinado corpo. Então, quer dizer, quando eu imponho uma força qualquer sobre um determinado corpo, este corpo sofre uma deformação e quando cessada essa força, ele volta à sua forma natural. Então, essa é a ideia do coeficiente de elasticidade do corpo. Depois nós observamos o coeficiente de atrito viscoso. Então, o amortecimento viscoso é basicamente a relação de um elemento que compõe um sistema mecânico que propicia o deslocamento. Então, ele é decorrente da percepção de atrito. Então, quando nós estudamos lá em fenômenos de transportes o atrito viscoso, nós estamos olhando este elemento. E o momento de inércia do corpo. Basicamente, o que é o momento de inércia? Quando um corpo qualquer sofre uma força externa que gera movimento nele, essa força ela gera uma reação a ela. Esta reação ocorre até o momento do deslocamento. Então, essa reação é chamada de momento de inércia. Essas relações nós tratamos dentro de 2 grandes escopos: torque e velocidade e torque e deslocamento. Torque e velocidade e torque e deslocamento nós tratamos habitualmente em termos de funções de transferência com condições iniciais não nulas. E a impedância com condições iniciais nulas. Então é assim, o que basicamente é a impedância? A impedância já é a sua correspondente transformada de Laplace. Então é a transformação dela em condições iniciais nulas, é o que a gente normalmente utiliza para fazer a modelagem em sistemas mecânicos, elétricos, pois a convenção recomenda que nós tratemos por condições iniciais nulas. Em qual circunstância mesmo aparecem as condições não nulas? Em situações em que o sistema ele é exigido a condição inicial. Exemplo, impacto ambiental. Tá? Neste curso, no nosso caso em particular, nós olharemos as funções que tratam especificamente das relações em condições iniciais nulas, ou seja, utilizaremos principalmente impedância. As relações torque e velocidade, torque e deslocamento é quando, por alguma circunstância, é necessária a aplicação das relações diferenciais, ou seja, derivadas e integrais, em um sistema, geralmente com condições iniciais não nulas, ou seja, eu sei a condição inicial, eu sei a condição de curva, e aí a partir daí eu aplico elas. No nosso caso em particular do nosso curso, nós olhamos especificamente as impedâncias. Então, nós não precisamos dessas relações, pelo menos por enquanto. Depois eu passo alguns exercícios tratando desses casos particulares. Exemplos. No caso da impedância, a origem disto. Quando nós olhamos a impedância, nós utilizamos a percepção da função de transferência. Lembrando, toda e qualquer função de transferência, ela é a relação das funções de saída dividido pelas funções de entrada. Então, o que nós vamos fazer nesse curso é obter a equação relativa à saída, a equação relativa à entrada, fazer esta razão para obter a função de transferência.
A origem desses elementos. O coeficiente de elasticidade vem da lei de Hooke, que a nossa constante K corresponde à constante elástica do corpo. Isso varia conforme o corpo. O amortecimento viscoso vem da lei de Coulomb, que vai variar conforme o composto que é utilizado no atrito viscoso. Lembrando, a ideia dele é propiciar, ou seja, reduzir o atrito entre corpos rígidos. E terceiro, a inércia vem das leis de Newton, que é o nosso caso, o momento de inércia. Tá? Vamos dar uma olhadinha num exemplo. Para isso, nós vamos usar a técnica de inspeção. O que consiste basicamente a técnica de inspeção? A aplicação do seguinte algoritmo. Quando eu analiso um determinado elemento, por exemplo, eu estou analisando o movimento θ1. Eu somo todas as impedâncias relativas a θ1. Depois eu subtraio desse elemento todas as impedâncias dos elementos adjacentes. Então, θ2, θ3 até θn. Isto vai ser igual à componente da soma de todos os torques aplicados àquele parâmetro θ, θ1 no caso. É claro que isso vai resultar para a gente numa matriz, então nós fazemos a análise disso de forma matricial, ou seja, quando nós olhamos ele, nós verificamos se eles são, se é um sistema 2x2, será uma matriz 2x2 e analisamos θ1 em relação a θ1, ou seja, primeira relação, depois θ1 em relação a θ2, corresponde à intersecção entre esses dois, e assim sucessivamente. Outro detalhe importante que é necessário observar é que nós precisamos, a primeira coisa a fazer é identificar qual a dimensão da matriz. 2x2, 3x3, 4x4 e assim sucessivamente. Depois disso, partimos para a obtenção desses parâmetros. Exemplo, eu tenho um rotor sustentado por dois mancais, como neste modelo. Eu quero obter a função que representa o comportamento dele. Então, como é que é feito? Havendo uma força externa atuando junto ao mancal 2, isso implica em dizer que eu terei um torque atuando junto ao mancal 1. Daí surge para a gente as seguintes relações. Eu terei, então, uma velocidade angular em relação a θ1, e uma velocidade em relação ao mancal 1 e outra em relação ao mancal 2. No mancal 1 eu terei um momento de inércia em relação ao meu primeiro mancal e em relação ao mancal 2 também o correspondente momento de inércia. Na conexão, no vínculo que conecta os dois mancais, eu terei então um coeficiente de elasticidade. Daí, desta análise, então eu consigo construir um modelo. Importante fazer o modelo, a partir do modelo nós obtemos os parâmetros para a matriz. Não é essencial, a gente já poderia a partir daqui já obter esses dados, mas geralmente nós temos já o modelo pronto, como no exercício que eu vou passar para vocês. O coeficiente de elasticidade é representado por esse símbolo. Então, esse símbolo é o mesmo representativo em outros elementos, por isso que eu já falei de forma análoga, para o comportamento elástico, para a mola, que chamamos de K1, que é o coeficiente de elasticidade desse corpo rígido. Depois, à esquerda, eu tenho momento de inércia relativo ao nosso mancal e o coeficiente de atrito viscoso também dos seus elementos que propiciam este movimento. À direita, a mesma coisa, momento de inércia e o coeficiente de atrito viscoso. Dentro dessa percepção, desta construção, agora eu consigo obter os meus parâmetros. Então eu vou enxergar que eu tenho um torque que está atuando em relação a θ1, eu tenho um deslocamento θ1 que está relativo a este momento de inércia, a mesma coisa para θ2. Dentro desses dados, nós começamos o nosso trabalho.
Observe então este modelo. Se eu tenho este modelo, tenho dois movimentos, isso implica em dizer que eu tenho, usando o nosso algoritmo da técnica de inspeção, uma matriz 2×2. É importante fazer essa relação porque a partir da percepção dessa matriz 2×2, nós fazemos as análises. Exemplo então, se eu tenho este cara, eu vou ter a relação θ1, θ1 para deslocamento θ1. θ1, θ2 da intersecção dos dois movimentos. θ2, θ1, aí, novamente a intersecção desses dois movimentos. Observa que esses dois são simétricos. θ2, θ2, as relações em relação exclusivamente ao movimento θ2. Aplicando a técnica de inspeção, os elementos de inspeção e a impedância, nós então podemos fazer a seguinte análise. Eu tenho uma matriz 2×2. Nessa matriz 2×2, quando eu analiso, eu olho em relação a θ1. Então, em relação a θ1, quais são os elementos que estão atuando em relação a este movimento? Os elementos que estão atuando em relação a este movimento são o momento de inércia, o coeficiente de atrito viscoso e o coeficiente de elasticidade do corpo. Então, eu somo eles simplesmente. É a relação, é a soma das suas relações na forma de impedâncias. Então, isso vai ficar J1S² mais D1S mais K1. Joia. Seguindo o nosso algoritmo, depois, menos os elementos adjacentes. Se são menos os elementos adjacentes, eu estou analisando agora quem? A primeira linha, θ1, em relação a θ2. Ou seja, quando eu tenho θ1, θ2, ou θ2, θ1, eu estou olhando o elemento adjacente a θ1 ou θ2. O elemento adjacente a θ1 e θ2 é apenas o coeficiente de elasticidade do corpo. Então, é o único elemento que eu tenho ali. Então, logo, θ1 será... θ1, θ2 será menos K1. Joia. Faço agora a mesma leitura para a segunda linha. Então, eu vou olhar a segunda linha. Segunda linha, eu vou olhar o primeiro elemento da segunda linha. θ1, θ2, ou seja, novamente a mesma intersecção. Sendo a mesma intersecção, tem que ser o mesmo elemento, ou seja, menos K1. K é o nosso coeficiente de elasticidade. Joia. Agora, analiso θ2 em relação a θ2. θ2 em relação a θ2 são todos os elementos que estão atuando exclusivamente em relação ao movimento θ2. Então, eu vou apresentar a soma desses elementos. Ou seja, eu vou obter a soma de coeficiente de elasticidade do corpo rígido, o coeficiente de atrito viscoso e o momento de inércia. Isso então vai ficar assim: J2S² mais D2S mais K1. Beleza? Bom, fechamos a primeira parte do algoritmo da técnica de inspeção. Isto será igual a o vetor das forças, dos torques atuando no sistema. Então, agora eu olho de novo o meu modelo e vou verificar para θ1 e para θ2, para o movimento 1 e para o movimento 2. Então, para θ1, então quer dizer, primeira linha θ1, o meu vetor é um vetor coluna, então olho linha por linha. Primeira linha, olho para θ1. Para θ1 eu tenho um torque. Então, o meu torque está no tempo, eu vou escrevê-lo na variável complexa de Euler. Então, isso vai ficar T de S. Depois, faço a mesma pergunta, faço a mesma análise para θ2. Então, para θ2, para o movimento θ2, eu avalio que não tenho nenhum torque. Então, se não tenho, é igual a 0. Beleza? Joia. Bom, aí nós damos sequência nisso. Detalhe importante, o modelo, na minha percepção, o principal modelo é isso. Este, de fato, é o modelo. A sequência é a obtenção da função de transferência.
Então, quer dizer, se nós estamos olhando só a modelagem, este é o modelo. Este é o modelo matemático que representa aquele sistema. Agora, se eu tenho, por exemplo, a necessidade de controlar um dos elementos desse sistema, eu preciso obter a função de transferência desta relação, que é o que nós vamos ver agora, tá bom? Joia. Então, vamos lá. Bom, então vamos lá. A matriz de entrada do sistema, ela vai ser dada por qual relação? A própria matriz que eu tenho, que nós modelamos, que acabamos de obter o modelo, corresponde à relação da matriz de entrada. Ou seja, a minha matriz principal será a minha matriz T de S. Lembrando que toda função de transferência é saída dividido por entrada. Portanto, basta-nos obter a minha matriz de entrada e a minha matriz de saída e fazer a divisão do determinante entre elas. Logo, minha matriz T de S será J1S² mais D1S mais K1 menos K1 segunda linha, J2S² menos D2S mais K1. Joia, essa é a nossa matriz de entrada. Agora, a matriz de saída do sistema. A matriz de saída do sistema, eu estou analisando o comportamento de saída em relação a θ2. Então, o que eu vou fazer? Eu fatoro, usando a técnica de Cramer para obter essa matriz. O que eu faço? Eu fatoro o meu vetor torque. Então, eu coloco o T de S em evidência. E substituo o vetor 1 e 0 pela coluna de θ2. Então, eu faço essa substituição pela coluna θ2, eu obtenho a matriz em relação a θ2, que é a nossa matriz de saída. Então, a matriz θ2, que é a saída, será J1S² mais D1S mais K1, segundo elemento 1, depois, segunda linha, primeiro elemento, menos K1, e segundo elemento da segunda linha, 0. Então, essa é a nossa matriz de saída. Para a obtenção da função de transferência, então agora nós fazemos saída por entrada. Ou seja, eu quero analisar o comportamento da função de saída em θ2 em relação à minha entrada T de S. Então vai ficar assim, f de S igual o determinante de θ2 sobre o determinante de T de S. Ou seja, calculo o determinante da minha matriz de saída dividido pelo determinante da minha matriz de entrada. Fazendo os determinantes dessas duas matrizes, eu obtenho esta função. F de S igual K1 sobre J1, J2, S² mais J1, D2 mais J2, D1, S³ mais J1, K1 mais D1, D2 mais J2, K1, S² mais D1, K1 mais D2, K1, S. Esse então é a nossa função de transferência, e a partir da função de transferência nós podemos obter o sistema de controle desse sistema mecânico. Ok? Joia. Bom, agora é o seguinte, eu recomendo que vocês peguem um exercício que está na descrição do vídeo, tentem aplicar a técnica de inspeção para esses exercícios, e para a próxima aula nós faremos a correção desses exercícios para verificar se ficou claro a aplicação da técnica de inspeção em termos dos sistemas rotacionais, e depois damos continuidade no nosso curso, ok? Joia, bons estudos para vocês.